Primeira parte do seminário Vivência Mediúnica com Jacobson Santana, de Goiânia, ocorrido em 2 de abril de 2016 em Florianópolis, durante o Interregional Sudeste, organizado pela FEC. Meus irmãos e irmãs, Jesus nos conforte, seguindo nesse importante encontro dos trabalhadores espíritas aqui de Santa Catarina, abraçar os nossos companheiros, nossos irmãos de trabalho, nosso irmão presidente Olenir, toda a equipe da FEC. Trago um abraço do presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho, e da nossa vice-presidente de unificação, Marta Antunes Moura, que deseja a todos um bom êxito e um ânimo continuado nas atividades espíritas. O tema é palpitante, trabalhador da última hora, e quando refletíamos sobre essa temática, nos deparamos com uma mensagem única no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec utiliza uma série de mensagens para analisar essa fala, essa colocação bíblica, os trabalhadores da última hora. A mensagem de Henri Heine. Ele faz uma análise completamente diferente de todos os outros textos que estão colocados nesse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele faz uma relação do trabalhador de última hora com a questão da reencarnação e coloca uma ideia pontual: continuidade de trabalho. Ele diz que os trabalhadores de agora são os mesmos trabalhadores de ontem, que estão num processo de continuidade de trabalho. Ou seja, nós já vivenciamos e estagiamos a matéria religiosa. E agora estamos tendo uma oportunidade de retomar uma caminhada, numa continuidade. E essa percepção de Kardec, ao colocar essa mensagem, é muito interessante, porque ela, de certa forma, busca conscientizar-nos. Nós precisamos conscientização da atividade na qual estamos vinculados ou desempenhamos. Nós já sabemos que não existe o acaso. Ninguém reencarna por acaso. Cada um de nós está vinculado a um contexto de acordo com aquilo que assumiu, com seu planejamento reencarnatório, e que nós todos, ou a maioria de nós, escolheu, se não diretamente, pelas circunstâncias que nos levaram a optar. E aí, o trabalho espírita, numa percepção de continuidade de trabalho, precisa ser abraçado com muita responsabilidade. Fala-se muito de voluntariado, e quando se fala de voluntariado, surge aquela questão de que o voluntário é aquele que vai a hora que quer, quando quer, do jeito que quer, faz aquilo que deseja. Nós precisamos entender que a gente é voluntário até o momento em que você opta pela atividade, pelo trabalho. Aí acabou, você não é voluntário mais. Você está sob um contrato, um vínculo, um compromisso. E nós que trabalhamos com médium, temos conversado com médiuns pelo país todo, a gente vê ainda muitas pessoas, não é, que só vão à reunião mediúnica o dia que acha que deve ir.
só vão ao trabalho promocional quando acham. Por quê? Porque eu sou voluntário, ninguém me obriga. Então, há uma incompreensão do que seja a questão do voluntariado. O voluntariado, na visão jurídica, exatamente representa um vínculo, né, que você tem com a instituição, não empregatício, mas o que não indica aí uma falta de compromisso com a tarefa. Daí nós abraçarmos com muito amor essa atividade e começarmos a ter, de forma mais concreta, essa percepção de vida espiritual. No Evangelho, no capítulo Sede Perfeitos, há uma mensagem chamada O Homem no Mundo. Nós estarmos no mundo, é o que diz o Espírito, mas não sermos do mundo. Isso é muito interessante, porque entra na perspectiva de eu exatamente compreender que eu estou num processo de espiritualização. Aliás, Emmanuel fala isso. Nós precisamos espiritualizar tudo que é humano. A doutrina espírita, ela procede do mundo espiritual. Nós somos seres espirituais que ocupamos um corpo. E muitas vezes essa ideia não é muito clara, ou se ela é clara, a gente não costuma colocar na vida prática, de forma concreta. O que isso significa na minha vida? E vamos avançar nessa análise a partir de uma colocação básica de Allan Kardec no Livro dos Médiuns, quando ele define médium e mediunidade. Acho que todos nós, estudiosos da doutrina, conhecemos de cor essa fala de Kardec, essa anotação. Todo médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem. Kardec, ele não criou uma religião, ele não começou o trabalho, ele falou, não, agora eu vou criar uma doutrina nova. Não. Ele era um pesquisador. E durante a sua pesquisa, ele verificou que todas as pessoas têm possibilidade de percepção extrasensorial, metafísica. E que a palavra seria médium, meio, intermediação, de um plano para outro plano. Obviamente que no Livro dos Médiuns ele busca estudar os médiuns ostensivos. Ele utiliza a palavra médium para os médiuns ostensivos, basicamente no Livro dos Médiuns, mas a palavra ela tem uma definição mais ampla e que, às vezes, a gente passa por cima e não percebe, não consegue analisar as consequências disso que ele está falando. Porque, nesse processo de pesquisa, Kardec verificou que todas as pessoas... Disse assim, raramente você não percebe o germe. Não é que não tem, às vezes você não percebe a mediunidade na pessoa. E veja bem, essa questão ela é muito importante ser estudada pelo movimento espírita, porque a maioria das pessoas, a maior parte da população, não é médium ostensivo. Apenas uma pequena parte. Embora, se a gente sair perguntando por aí, a gente vai ver que muita gente tem sonho premonitório, intuição de mãe. Você levanta de manhã e pensa assim, eu vou encontrar com certa pessoa e encontra. Você está do lado de uma pessoa e vai falar algo, ela fala primeiro. Quando se convive muito tempo, marido e mulher, então, não é? As mulheres, não é, têm uma percepção, aliás, o Chico fala isso, as mulheres são melhores médiuns do que os homens. Então, tem uma percepção, a mulher, o homem, do jeito que ela levanta, do jeito que ele levanta, ela já sabe como é que está o estado emocional. Isso é uma questão de convivência, mas também existem percepções que vão além do olhar.
que é um sentir. Isso estudado psicologicamente, mas tem contornos de percepção extrasensorial. Então, Kardec observou essa faculdade. É claro, se a gente sair perguntando para as pessoas assim, quem acha que é médium? Deixa eu fazer essa enquete aqui. Não é? Vocês estão muito formais para um trabalho espírita. Levante a mão quem é médium ostensivo, quem trabalha com que é médium incorporação, psicografia, psicofonia. Levanta a mão. Não tenha vergonha, não. Pode levantar a mão. Muito bem. Então, os demais não se consideram médiuns ostensivos. Os esclarecedores levantaram as mãos? Não, né? Estão nesse grupo que não se considera. Muito bem. Quem aqui nunca teve uma percepção? Quem aqui não se considera médium nessa expressão de Kardec que nós colocamos? Deve voltar a imagem, por favor. Essa faculdade, quem não se reconhece médium? Quem nunca viu nada, não sentiu nada? Eu não sei se aqui na região usam uma expressão assim, se considera uma pedra, uma porta, uma parede. Eu não sei como é que vocês falam aqui na região. Quem é que é desse perfil? Levante a mão. Não tenha vergonha, pode levantar a mão. Olha, eu não vejo nada. Tem gente até que frequenta reunião mediúnica. Só isso. Não acreditem. Os outros, então, se consideram médios, mas não são médios ostensivos. Muito bem, parabéns, então, à minoria. Porque, geralmente, esses que levantam a mão, que dizem que porta, que tal, que não sei, são os mais iludidos. Então, graças a Deus, aqui em Santa Catarina, é a menor parte. A maior parte já está esclarecida. Tá, e daí? O problema é, e daí? Eu vou narrar um fato muito simples para sustentar a nossa análise. Um casal nos procurou, eles não são espíritas, e fizeram a seguinte pergunta: Jacobson, a esposa falando, eu via um espírito no apartamento que nós acabamos de adquirir e montar. Mudamos para lá, eu, esposo e o neném, a criancinha de berço. Eu vi um espírito alto, de capuz, uma roupa, né, preta, um chapéu. Eu não vi o rosto dele, chapéu também preto, era uma figura apavorante. Ele caminhava pelo corredor do apartamento. Eu vi ele perto do berço e eu ficava apavorada. Parece que quanto mais eu rezava, pior ficava. Mais eu via aquele espírito. E eu contava para o meu esposo, estavam os dois na nossa frente. E ele, como do bom marido, assim, ela dizia, não acreditava em mim. Ele achava que eu estava ficando perturbada. Mas eu pedia para mudar, ele falou, não temos condição, compramos apartamento há pouco tempo, como é que nós vamos fazer? Então, eu comecei a observar uma mudança no comportamento dele. Eu conheço o casal, o esposo é uma pessoa dócil, realmente amável, e a esposa confirmava isso dentro de casa, o que também é uma coisa muito complicada e rara de acontecer. Ele é muito educado conosco, sempre muito gentil, muito amável, e começou a mudar o comportamento, foi ficando nervoso, brigava por qualquer coisa, irritava-se, chegava do trabalho, e, enfim, foi mudando o jeito de ser para ficar uma pessoa agressiva, nervosa, irritável, tudo que insatisfazia. Nós mudamos de apartamento, acabou que essa situação perdurou mais de um ano, e mudamos. Quando nós mudamos, eu não vi mais o espírito. E o meu esposo voltou ao estado normal. O que é que estava acontecendo? Ou o que é que aconteceu? Obviamente que aquele espírito estava ligado ao local, por vários motivos, nós não poderíamos precisar qual seria. Ela, médium ostensiva, vidente. E por que quanto mais ela orava, ela via o espírito?
Por quê? Porque ela sintonizava. A gente precisa aprender até a orar. Eu conversei com a psicóloga certa vez que quando saía um paciente, ela ficava muito desgastada, ela começava a orar e ela ia piorando, porque ela não sabia orar. Nós precisamos orar para desligar o pensamento e não para focar a atenção, porque senão você mantém aquela irradiação, e no caso dela, ele intensificando a sintonia. E por que ele mudou o comportamento? Aí é que está. Está crescendo bastante um estudo que a AME tem feito das repercussões neurofisiológicas da mediunidade. Porque essa colocação de Kardec, ela ficou num plano assim, filosófico. Kardec chegou a dizer, Kardec tinha uma percepção fantástica para a época. Ele chegou a dizer que mediunidade era algo orgânico. Isso gerou uma polêmica muito grande, ao ponto de Emmanuel depois ter que colocar que é orgânico espiritual. E a medicina vem verificando que existe sim repercussão orgânica da mediunidade. Então não é uma questão meramente fisiológica. Houve uma mudança no comportamento dele porque ele estava somatizando as percepções. Mas não apenas por uma questão psicológica, por uma questão, inclusive, hormonal, provocado por determinadas substâncias que nós vamos ver na sequência. Então, o que acontece? É preciso ampliar o entendimento. 100 anos depois, Emmanuel, no Seara dos Médiuns, faz a seguinte colocação, porque o Seara dos Médiuns foi um livro publicado em comemoração ao centenário de O Livro dos Médiuns. Ele interpreta várias partes ali do Livro dos Médiuns, e, a certa altura, ele retoma a análise de Allan Kardec como faculdade. E ele não chama a mediunidade aqui de faculdade, mas de sentido. Olha o que ele coloca. Considerando-se a mediunidade como percepção peculiar à estrutura psíquica de cada um de nós, encontrá-la-emos nos mais diversos graus, em todas as criaturas. À vista disso, podemos situá-la facilmente no campo da personalidade, entre os demais sentidos de que se serve o espírito a fim de expressar-se e evolver para a vida superior. Então, o que Emmanuel coloca aí, na esteira de Allan Kardec? Ele fala faculdade, chama de sentido. E aqui ele coloca como um sentido que está ao lado dos demais sentidos. Então, mediunidade, a faculdade mediúnica é um sentido. Como ver, ouvir, falar. O nosso cérebro, falando assim a grosso modo, ele é departamentalizado. Não é? Embora as conexões, uma região específica para processar cada percepção que se tem do mundo exterior, para que a alma tenha consciência do que está percebendo. Então, nós temos uma região neuroanatômica para processar as imagens visuais, o ouvido, a audição, não é? O olfato, enfim. E André Luiz, aprofundando essa questão de sentido, um sentido a mais, chega a colocar uma região do cérebro também capaz de processar as imagens do plano espiritual. Ou seja, haveria, então, no cérebro, como os demais sentidos? Sim. Qual seria? A epífise. A epífise vem sendo estudada cada vez mais. Ele chama a glândula da mediunidade, da vida superior. Ou seja, pela epífise, há a assimilação das informações do mundo espiritual, e, a partir daí, o indivíduo toma consciência dela, ou a percebe, ou registra. Mas, Jacobson, eu tenho epífise, todo mundo tem epífise, mas isso não acontece comigo. E aí é que está.
Porque acontece. Por que eu não percebo? Porque a gente não costuma prestar atenção nos nossos sentidos, a não ser que ocorra um ruído. Nós estamos sentados, vocês no caso, o tato está funcionando. Alguma coisa que os incomode, você vai perceber. O tato está ativo, a sensibilidade. Vocês estão me olhando prioritariamente, mas o nosso campo visual é mais amplo. A audição, então, é muito interessante porque você ouve mais, a percepção auditiva, se tiver um ruído maior no ambiente, você vai perceber, mas prioritariamente vocês estão olhando para mim e me ouvindo, espero. Então, o que acontece? Como nós estamos focados em algo, a gente tende a não perceber o funcionamento ou a própria existência desse sistema, não é, sensorial que nós temos. Muitas vezes, uma amiga, né, uma comadre, chega na casa, não é, da outra, na hora do almoço, e fala aquela palavra mágica que faz com que a mente feminina mude totalmente de foco. Minha amiga, eu tenho algo para te contar que é impressionante. Queima a panela. Muitas vezes, as mulheres dizem isso. Hoje alguns homens também, porque estão cozinhando. Mas veja bem, vai ver que queimou no outro dia. Aconteceu isso já com vocês? Acontece, é muito comum. O seu sistema de proteção fez com que a pessoa tirasse a mão da superfície quente e, porque estava distraída, só foi perceber depois, mas o que acontece? A mão, não é, foi retirada, você não ficou com a mão lá no local. E com a percepção mediúnica, então? Já que Emmanuel fala que é um sentido, estaria acontecendo o mesmo? Exatamente. A gente não presta atenção no sentido mediúnico. Inclusive os médiuns. Nós precisamos mudar o jeito de estudar o livro dos médiuns. O livro dos médiuns é um livro de autoconhecimento. Todas as pessoas precisam estudar o livro dos médiuns para se conhecer, para entender como é que funciona a mente, a nossa mente. Porque ali a gente tem a impressão que Kardec está estudando, e ele realmente faz isso, naquela visão enciclopédica, ele tinha que dar nome para os fenômenos. Então, ele foi nominando cada um daqueles fenômenos, né, classificando, porque é um trabalho científico. Mas, se você estudar com cuidado, analisar o que ele está dizendo, ele está ensinando o indivíduo a viver. Quem é médio de incorporação sabe, e muitos dizem, é mais difícil não incorporar do que incorporar. Por quê? Muitas vezes a pessoa perde o controle. Então, a questão é que nós não temos um foco de atenção na percepção mediúnica, a não ser que ocorra um ruído. Não é? Por exemplo, e aí esse exemplo é decorrente de uma pergunta que me fizeram, qual seria a prova mais concreta de que nós todos somos médiuns, estamos com uma percepção mediúnica ativa 24 horas, e não somente meia hora antes da reunião mediúnica, como muitos querem crer? Qual seria a prova mais concreta? Eu fiquei assim em silêncio com vocês alguns instantes. E aí a ideia, exatamente, de interação. Mas qual seria a prova mais concreta? As obsessões. Ninguém é imune à obsessão, independente de religião. Nós vamos para o centro para tomar o passe, fazer os estudos. As outras pessoas vão para os seus ofícios. Tem gente que é ateu, mas começa a ver que alguma coisa não está dando certo, aí vai para uma igreja, vai para um centro de umbanda, vai para buscar uma ajuda também. Olha, meus negócios não estão bem, eu estou fazendo tudo, enfim, alguma coisa está acontecendo. Eu até não acredito muito não, mas não faz mal. Então eu vou. Porque ele sabe que está acontecendo algo que não é do plano físico. As doenças, então, têm sido muito investigadas nesse sentido,
Porque tem médicos que já estão encaminhando as pessoas para o centro espírita para complementarem o tratamento. Porque sabe que precisa de um suporte de oração, de um apoio de afastamento de influências e coisas assim. Mas a questão é que nós não prestamos atenção nesse sentido, porque nós não temos o hábito de prestar atenção no que pensamos. Nós só pensamos. Mas nós não criticamos ou não analisamos o nosso pensamento. O ser humano é o único ser que tem a metacognição, ou seja, a capacidade de pensar o ato de pensar. A gente precisa começar a pensar no que pensa, para que você, a partir daí, identifique a origem do pensamento. Isso é estudado por Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Porque a partir dessa percepção, eu vou pautar a minha vida. Aliás, muitas pessoas caminham teleguiadas. À noite sofrem uma hipnose de perseguidores espirituais, acordam no automatismo e não percebem. Até porque ou não são espíritas ou porque não acreditam. Daí serem os mais fáceis de serem comandados, porque não opõem resistência. Acha que tudo que vem na sua mente é fruto da sua própria cerebração. E não é assim. É preciso começar a criticar a partir do entendimento de que nós somos seres espirituais ocupando um corpo físico e estamos mergulhados no mundo espiritual. Aliás, é uma pergunta que eu coloco: onde é que está o mundo espiritual? Onde é que é o mundo espiritual? Tem gente que ainda acha que é lá em cima. Não, nosso lar está em cima do Rio de Janeiro. O mundo espiritual é lá em cima. Ou então embaixo, né? Mas onde é que é o mundo espiritual? Nós aqui que somos estudiosos dessa temática. Onde é que é o mundo espiritual? Pode falar, eu estou ouvindo. Nós estamos vivendo, na imagem de Kardec, como se estivéssemos dentro de um grande oceano. A água é o fluido cósmico. Então, nós estamos mergulhados no mundo espiritual. O mundo espiritual é aqui. Se você tiver dúvida, desencarne agora que você vai ver onde você está. Isso é didático, por favor. Nós estamos no mundo espiritual, com um sentido de percepção espiritual. Nós estamos captando pensamentos de encarnados e desencarnados o tempo inteiro. Mas não somos atentos, nós somos distraídos. Só quando ocorre o ruído, uma obsessão, aí eu vou procurar ajuda. Ou seja, a percepção mediúnica, ela tem uma interferência tão grande na vida das pessoas, e aí estamos falando de todos, não somente os médiuns ostensivos, mais do que nós imaginamos. André Luiz diz, quando estuda a questão da aura, que nós caminhamos como se tivéssemos uma tela de televisão na cabeça. Agora, com essa questão de está diminuindo, né, as telas, você está com um tablet na cabeça. Todo mundo vê os seus pensamentos, os desencarnados, graças a Deus. Porque talvez nem todos ficassem, não é, confortáveis sabendo que as outras pessoas estão vendo. Os encarnados estão vendo o que você está pensando. Ninguém quer seus pensamentos expostos em praça pública. Mas os desencarnados veem e são atraídos. Por isso é que nós temos as companhias espirituais. De acordo com o que Kardec chama de simpatia. A palavra simpatia, muito usada na obra da codificação, não tem esse conceito que às vezes a gente coloca popularmente, fulano é simpático, não é tão agradável. Não é nesse sentido. A definição fica bem clara no capítulo 28 do Evangelho, quando Kardec estuda
faz uma análise da prece para os anjos guardiães e espíritos protetores. Às vezes a gente não lê aquele preâmbulo. Aquele ali é uma aula, a gente precisa estudar aquele preâmbulo das preces do capítulo 28 do Evangelho. E quando ele fala exatamente dos espíritos protetores, ele diz o seguinte: nós temos 3 categorias de espíritos que nos acompanham. Um é o anjo guardião, que é sempre um espírito elevado que assumiu a responsabilidade da nossa condução aqui no plano físico. Nós temos espíritos familiares superiores que nos acompanham, às vezes tão evoluídos quanto o anjo guardião, não é? Então, nós temos espíritos familiares que nos auxiliam também. Então, toda família tem, né? Uns mais, outros menos, mas sempre tem alguém que é aquele amigo protetor. Então, nós vamos ter um anjo guardião, depende da sua família, você vai ter uns 2 ou 3, um só, sei lá, né? Depende do esforço aí, mas vai ter um grupinho ali te ajudando. O problema é o terceiro grupo, que são os espíritos simpáticos. Porque simpático é o que gosta do que você gosta. Entendeu ou não? Ou seja, eles vão te acompanhar de acordo com os seus desejos. Aquilo que a pessoa cultiva. Por isso, simpatia. E aí a gente pode dizer até que esses espíritos são simpáticos mesmo. Porque o obsessor, ele só incomoda quando a gente vai perdendo o controle. No início, a obsessão ela é agradável. Porque o espírito estimula os nossos sentidos. Mas no momento em que você começa a perder o controle, aí isso é uma perturbação. No início não é. Porque se fosse desagradável, não se tornaria um processo obsessivo. Porque ele exatamente vai atender aos meus desejos, às minhas tendências. Então, pelas suas tendências, pelos seus desejos continuados, você vai ver quantas pessoas estão caminhando com você. Se serão bons ou não. São essas as categorias. E que a gente precisa, então, entender que nós estamos no mundo espiritual com um sentido que nos dá exatamente a condição de captar essa informação. Mas a gente deixa isso num plano filosófico, e não é. Ou seja, nós estamos permanentemente, se puder voltar, influenciados pelo... Não é essa a imagem, daqui a pouco. Nós estávamos aqui. O que tem faltado muito é isso, consciência. A partir de um entendimento do que é médium e que é mediunidade. Essa busca de entendimento da definição, ela é fundamental para que a gente possa, logicamente, não é, verificar o sentido da vida na Terra. Por que estarmos no mundo e não sermos do mundo? Aqui é um trecho tirado do livro Os Mensageiros, de André Luiz. Esse livro é fenomenal. É um manual de estudo. E ali ele analisa vários casos de médiuns falidos. Ele diz que existem missionários, achei interessante a colocação do nosso companheiro anteriormente sobre a questão da missão. Dizer, pessoas que nascem com tarefa específica, que me chamam de missão na área científica, muita gente na área da mediunidade. Os Mensageiros é uma escola de preparação de médiuns no mundo espiritual. E André Luiz, analisando ali, chega à conclusão, os mentores vão mostrando que a maioria das pessoas que vêm com tarefa específica na área científica, ou os missionários da área científica, voltam com êxito para o mundo espiritual, realizaram adequadamente a tarefa. Contrariamente, a maioria dos médiuns volta falido para o mundo espiritual. Porque programaram e não conseguiram desempenhar. E aqui nós temos algumas informações importantes.
Preparei-me, então, durante 30 anos consecutivos para voltar à terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar as minhas contas e elevar-me a alguma coisa. Aí nós temos 3 informações. Primeiro, o médium, de acordo com o seu compromisso, ele vai receber um preparo no mundo espiritual. André Luiz disse que são tratamentos mesmo que ele recebe em nível perispiritual para que ele tenha condições de, encarnado, o cérebro poder registrar as percepções espirituais. No caso desse jovem aqui, 30 anos, o que não é pouco tempo. E a outra informação que ele dá é o grande objetivo: saldar minhas contas. Por isso é que a vida do médium é tão complicada. Porque a pessoa passa um tempo longo no mundo espiritual. Você imagina 30 anos você recebendo passes ali, estudos, para ampliar a sua capacidade perceptiva, quando encarnado. Então, no caso desse rapaz, ele teria que, a certa altura da vida, por desencarne de pai e mãe, assumir a responsabilidade de 6 meio-irmãos. E ele, com 15 anos, a mediunidade já surge ostensiva, mas ele acabou se envolvendo com uma jovem. E, na expressão de André Luiz, os espíritos superiores são muito amenos para falar das coisas. Não gosto de palavras muito pesadas. Então, mas aqui André Luiz, para definir aquele espírito, ele engravidou uma moça e teve que se casar com ela. Mas ele atraiu para dentro da sua casa um espírito monstruoso na condição de filho. Casamento não tem nada a ver com mediunidade, não atrapalha o compromisso do médium. Dom Bezerra casou 2 vezes, a segunda com a cunhada, você imagina? Então, o que acontece? Esse jovem não poderia se casar, mas depois que ele acabou se envolvendo com essa moça, ele não deu conta e abandonou aqueles 6 meninos na rua. Quando ele desencarna, ele vai descobrir que aqueles 6 eram os mentores espirituais dele, que endossaram-lhe a reencarnação. Aí a decepção que ele sofreu e ficou muito tempo perturbado. Então, a vida do médium é de luta. Ivone fala muito disso no Devassando Invisível. A Ivone, ela diz que passou por todo tipo de dificuldade. Mas Ivone tinha uma aspiração. Eu acho isso muito bonito. Ela fala no Recordações da Mediunidade e no Devassando Invisível. Ela queria muito trabalhar com os espíritos superiores. Ela desejava trabalhar com os espíritos superiores. Veja que Ivone foi suicida em várias encarnações. Mas ela queria trabalhar. E aí Charles, que foi o pai dela em encarnação anterior, um iniciado hindu, foi estabelecendo para ela várias situações de provas a fim de que ela adquirisse condição de trabalhar com Leon Denis, Bezerra de Menezes. A vida dela foi de muita luta, de muita dificuldade. Ela não pôde se casar também. Ela namorou com um rapaz por carta, por um bom tempo, um rapaz da Europa. Você vê que beleza aquela carta, 1 mês para chegar lá a carta, outro mês para voltar. Era um amor assim belíssimo, porque agora é no WhatsApp, é na hora. Aquilo não dá, porque a informação é muito rápida, não dá nem para sentir o que o outro sentiu. Você já vê a resposta, às vezes é errada a resposta. Então, ela marcou encontro com o rapaz no Rio de Janeiro. O rapaz foi. Quando ela foi para o encontro, ela viu Charles. E aí ele disse, tudo bem, você tem liberdade, mas é ele ou nós? E vai ela mandar o pobre do rapaz embora para a Europa, porque ela tinha essa pretensão. Então é interessante, porque a gente tem que desejar trabalhar com os bons espíritos. E aí vem a questão da missão novamente. Emmanuel diz que nós temos que construir a nossa missão lá no Consolador. Não é esperar. Nós temos que construir. Nós podemos considerar a Ivone como a médium vitoriosa na área da mediunidade, com obras únicas, mas ela construiu a própria missão à custa de sacrifício. E disse que de todas as dificuldades que lhe foram colocadas, das provas mais difíceis foi a do perdão. Mas não esse perdão corriqueiro.
os grandes testemunhos de perdão que ela teve. Ela morava de favor, escrevia para jornal, ganhava pouquinho, não é, André? Naquela época que jornalista ganhava pouco, agora, não é? Então, ela escrevia aquilo ali, então tinha uma vida muito modesta. As pessoas iam na casa dela, dizia, as pessoas chegam aqui em casa e veem Bezerra de Menezes, Leon Tolstói, Leon Denis. Quando eles saem, eu penso, oh, meu Deus, que ilusão, só vi obsessor aqui dentro de casa. Porque era uma vida de renúncia. Daí aquela informação, retomando a imagem, quando coloca as 3 informações que eu disse. Primeiro, o tempo. E esse tempo tem uma consequência muito grande, porque a pessoa fica muito sensível. Acho que é por isso que tem muita disputa no movimento espírita. Todo mundo é médio, todo mundo é muito sensível. E aí surge uma figura que eu não sei, eu perguntei para o Olenir, ele falou que aqui não tem. Mas a gente vê em outros lugares, um chamado melindre. Já ouviram falar? Acho que nem ouviram falar disso, né? Por que médio é tão melindroso? Porque é muito sensível. Embora melindre tenha a ver com vaidade e orgulho. Uma pessoa muito melindrosa é uma pessoa muito vaidosa, porque ela não aceita a opinião das outras pessoas. Então, aqui nós temos a informação de que o preparo, a sensibilização, mas também saldar as minhas contas. Então, o médium reencarna para pagar dívida. E se der tempo, é o finalzinho lá, elevar-me alguma coisa. Em função das responsabilidades que ele passa a ter. Mas a mediunidade mais comum, daí, por causa dessa mediunidade aqui, da intuição, é que surgem as obsessões. Porque o que é obsessão? Contato de pensamentos. Por que um pensamento contacta com o outro? Porque todos nós somos intuitivos. Todo mundo é capaz de intuir. Kardec, lá no Livro dos Médiuns, diz que a transmissão do pensamento será por meio do espírito do médium. Tecnicamente é um fenômeno anímico e não mediúnico puro, mas usando a palavra mediunidade lato sensu, a gente vai entender que o médium intuitivo age como o faria um intérprete. Por que eu disse que é um livro de autoconhecimento? Porque você precisa começar a perceber como é que você está interpretando as informações do mundo espiritual que está captando. Todos nós estamos captando. Temos que tirar essa ilusão. É a maior ilusão de que a gente não capta nada do mundo espiritual. Captamos sim. É mudar o foco. Quem é que sente? Quem é que pensa? É a alma, o corpo é veículo. Os sentidos são as janelas para que a alma possa captar o plano material e captar o plano espiritual, que também é material. Porque se a gente analisar a questão da matéria, flui da matéria, num estado diferente, que Kardec chamou de quintessenciado, mas é matéria. Então, nós estamos intuindo, mas a gente não tem a percepção de que estamos sendo intuídos. Por isso o indivíduo é teleguiado. André Luiz narra o fato de um rapaz que, à noite, dormia, ia para os ambientes mais baixos e perigosos, lupanares. Então ele acordava de manhã abatidíssimo, mas o anjo guardião, naquele estímulo para que sempre a pessoa se renove. Quando esse rapaz sentava para tomar café, o anjo guardião chegava atrás e aplicava um passe que o revigorava. Muitas vezes nós nem sentamos para tomar café. Eu imagino que o guia deve sair correndo atrás da pessoa, falando, senta, senta, senta. Vou nem dizer uma prece, o rapaz sentava para tomar café. Ou seja, a partir daquelas percepções que ele tinha, na madrugada, ele pautava o dia. Então ele assimilava e agia. Então o ato de pensar, o ato de sentir, o ato de agir, vão indicar que tipo de intuição que eu estou recebendo.
se aquilo está sendo proveniente de mim ou de uma fonte exterior. Ou seja, eu sou um intérprete, eu estou interpretando. Agora, melhor intérprete é aquele que conhece da matéria. Você não vai interpretar uma língua se você não estuda bem aquela língua, se você muitas vezes não é nativo, você não tem como interpretar. Então, você não interpreta corretamente, interpreta deturpado, e aí é que surge o problema. Porque a gente está captando e está trazendo para o dia a dia conforme o nosso entendimento. É por isso que as pessoas erram na intuição. Porque, para que a gente possa intuir adequadamente, eu preciso conhecer da matéria. Surgiu um estudo muito interessante, publicado numa revista super interessante, falando de tipo de intuição. Isso aqui foi uma pesquisa científica, pesquisa médica. Eles identificaram 3 tipos de intuição. Porque a psicologia tem estudado muito essa questão. Por que uma pessoa intui? Intuir não é próprio do cérebro humano. Não é da natureza do nosso cérebro. Como é que uma pessoa chega no local e pensa assim, eu vou mudar para cá? Passa alguns anos, a pessoa muda. Eu já estive aqui. E realmente vai comprovar que esteve. Isso não é uma percepção puramente orgânica. Então está tendo uma busca muito grande, inclusive para tirar consequências na vida prática para as pessoas. E eles chegaram a 3 tipos de intuição. A intuição empática. Tem pessoas que sabem o que o outro está sentindo ao olhar para a pessoa. É uma sensibilidade, é mais do que uma empatia. Você não está se colocando no lugar da pessoa. Você olha e sente o que a pessoa está sentindo. Muitas vezes você não está convivendo com a pessoa. Ou se está convivendo, facilita o entendimento do sentimento do outro. A intuição sensorial, ligada à relação de atividade de forma automática. Então, a gente pensa e age. E no automatismo, não é? Está querendo dizer o seguinte, você age depois é que você pensa. Por que agiu? É o caso de quando você está dirigindo um carro. A gente usa muito essa intuição. Não é? Por exemplo, aqui em Santa Catarina, quando vocês estão dirigindo, com qual mão vocês seguram o celular? Essa risadinha foi porque você, né, não faz isso, que, aliás, está correto. Mas a intuição, ela está no nosso dia a dia mais do que nós percebemos. Você, quando vai estacionar um carro, você age mais por intuição do que propriamente pela razão. Se fosse racional o seu estacionamento, você tinha que descer do carro, pegar uma fita métrica, fazer uma medida da distância, um cálculo angular, para depois estacionar. Não é isso que a gente faz. O que a gente faz quando vai dirigir? Você está numa vaga, vem na mente assim, vai que dá. Às vezes não dá. Por que não dá? Porque você não tem experiência suficiente. Não é? Enfim, se você conhece de uma matéria, de um assunto, você intui melhor. Se você estuda a doutrina espírita, você é capaz de interpretar melhor o pensamento dos espíritos, do que eles querem, do que eles estão te informando. E aí, evitar processos obsessivos seríssimos, o 3º tipo. A intuição premonitória, percepção de eventos, fatos, acontecimentos futuros. A gente vê isso muito na reunião mediúnica, viu? O esclarecedor, a mediunidade do esclarecedor é a intuitiva. Por isso que eu brinquei no início, o esclarecedor levantou a mão na condição de médium ostensivo, muitos não se consideram. E é um engano. O médium esclarecedor, daí a palavra de André Luiz, a expressão, não é? Cunhada por André Luiz, médium esclarecedor, porque antes era doutrinador, não é? Depois esclarecedor, e ele coloca médium, porque a mediunidade dele é a intuição. E quando ele está num diálogo com o espírito, ele passa por isso aí, ó. Ele sente o que o espírito está sentindo. E aí aquela surge quase como uma clarividência. A intuição é tão clara que é como se ele visse. E a partir de um automatismo, você vai podendo dizer, vai chegar um espírito aqui, tal. Você foi intuído
pelo espírito dirigente da reunião. É uma percepção que está conosco 24 horas por dia. Então, quando se diz que o indivíduo é médio o tempo inteiro, ele é médio o tempo inteiro. Por quê? Porque ele tem uma epífise, ele tem uma percepção extrasensorial, ele não desliga, você não desliga o sentido auditivo quando vai dormir. Que o digam as mães, ouvido de mãe é hiperseletivo. Menino chora, ela escuta. Acorda. Por quê? Porque é um sentido que está funcionando. A mediunidade é a mesma coisa, o sentido mediúnico. Por isso que a gente precisa aprender a viver na condição de médium. Não é viver mediunizado. Mas é entendendo que eu estou num contexto em que eu preciso me controlar mais, prestar mais atenção nos meus atos, para não agir no automatismo negativo. E prevenir ou evitar a questão das obsessões. Obsessão é um capítulo muito interessante estudado por Allan Kardec. Ele inova nessa questão do estudo da mente, porque estudar obsessão é estudar a mente humana, como ela funciona, ela é extremamente complexa, porque o nosso cérebro não age somente com os nossos pensamentos, mas há uma mistura de pensamentos e que a gente vai assimilando e não identificando. Por isso ele estuda bastante as obsessões, e retomando aqui uma definição simples que ele coloca também lá no Evangelho, e que, numa análise mais aprofundada, a gente vai ver algo mais do que ele diz. Ele coloca lá que quase sempre a obsessão exprime vingança que um espírito tira e que com frequência se radica nas relações que o obsidiado manteve com ele em precedente existência. Então, o que é a obsessão? Vingança de um espírito, não é? Não é isso que a gente está lendo? E está ligada à relação do obsidiado com o obsessor de vida passada. Sempre. Sempre, pergunto a vocês? Não. Sempre ou não? Quase sempre. Então, existem situações obsessivas que não estão ligadas à vingança e nem a relações que o indivíduo teve com aquele espírito. E aí Kardec vem com uma classificação que ela não é absoluta, porque obsessão é um processo. E como processo ele tem fases que não são claramente separáveis. Kardec ele busca um didatismo ao falar de obsessão simples, fascinação e subjugação, e depois André Luiz vem com o vampirismo. Isso, na verdade, é um processo que vai se intensificando e você não percebe os limites com clareza conforme a disposição do encarnado. Então, existem espíritos oportunistas. Nós, trabalhadores espíritas, sofremos muito assédio, nem propriamente uma obsessão, que é aquela gradação da obsessão simples. Todos os médiuns relatam esse assédio. Chico relatava esse assédio, ele era extremamente assediado, mas aquilo não virou uma obsessão, mas ele era perseguido, é um assédio. Era uma fase, se você falar de processo obsessivo, ele estava sofrendo um assédio. Instalar-se-ia a obsessão, ou ela agravaria de acordo com a sintonia dele. E com aquela clarividência, foi quando ele viu um espírito perigosíssimo diante dele. Ele levou o maior susto, porque era como ver um ao outro, como nós estamos vendo. E os espíritos agrediam ele. Poderia agredi-lo fisicamente, por causa do efeito físico, da mediunidade, do ectoplasma que Chico liberava. Podia realmente sentir fisicamente. Ele leva um susto quando vê aquela figura em casa, e o espírito pergunta: Chico, você me chamou aqui, o que você quer comigo? E o Chico, naquela mineirice dele, inteligência, né, vira para o espírito e fala assim: ah, meu irmão, eu queria te pedir a bênção. Só te chamei aqui para te pedir a bênção. Chico, você não tem jeito mesmo. Ou seja, os espíritos estavam vigiando o Chico. Então, as pessoas, nós todos sofremos assédio. É normal. Mas
instalar a obsessão, aí é do desejo da pessoa. A obsessão simples se desvia pela prece, pela mudança de pensamento. Aí você vai falar, mas eu não sei se esse pensamento é de um espírito ou não. Aí você faz, então, a classificação que Kardec dá. Kardec dá uma dica para simplificar. Porque, realmente, nós ocidentais não temos muito hábito de prestar atenção, de meditar, embora Emmanuel ensina isso, e nós vamos ver. Kardec dá uma dica simples. Você faz assim, ó, não importa muito se é coisa da sua cabeça ou se é de um espírito que está te intuindo ou inspirando. Você põe um básico. É ruim? Não faço. Não importa a fonte, se é de você ou de outro. É bom? Eu faço. Por isso é que ele coloca que a caridade é a salvação. Não é? Ou seja, eu tenho que passar pelo fio da caridade. Vai causar o prejuízo a mim ou a outro, enfim. Então, isso é uma coisa positiva. Parar de achar que tudo que nós sofremos na vida é ruim. Nós precisamos mudar. Ouvi uma palestra certa vez, o expositor criou uma imagem que eu nunca esqueci, eu era muito jovem. Aquilo me chamou muita atenção. Ele diz assim, às vezes a gente vai caminhando por uma calçada e não vê um galho de árvore passando pela calçada e bate o rosto naquele galho e cai ao chão e quebra alguns dentes. Aquilo pode ser uma coisa ruim ou boa, depende do ponto de vista. Você pode levantar, xingar a árvore, xingar o dono da árvore, xingar o prefeito porque não podou a árvore. Aquilo é uma coisa ruim, foi ruim para você. Mas você poderia ter levantado e dado uma olhada, uma sacudida e falar assim, não, graças a Deus, quebrei só alguns dentes, não quebrei o pescoço. Então aquilo foi uma coisa boa. Porque te fez ver a vida com outros olhos. Então a gente começa a mudar o padrão de sintonia. E essa oposição, permitida pela metacognição, ou seja, pensar o ato de pensar, nos dá proteção. Porque aqueles que não têm assim, só agem, são os teleguiados. E aí entra no grau mais perigoso de obsessão, que Allan Kardec fala que são as fascinações. Pior do que a subjugação. Fascinação é uma graduação de subjugação. Fascinação também é subjugação. Por isso que eu falei que é um processo. A colocação de Kardec é didática. Né? Aqueles momentos, porque ele estava estudando. A subjugação, a pessoa está claramente obsidiada, então ela vai buscar uma ajuda. A obsessão simples, você afasta, ou a pessoa vai buscar ajuda na subjugação, a família leva. Na obsessão simples, você muda o pensamento. Mas a fascinação, não. Porque a fascinação, o indivíduo não se aceita obsidiado, porque foi criada uma ilusão de tal modo, a partir dos desejos da pessoa, que ele acha que tudo aquilo é proveniente da vontade dele. Primeira coisa que ele faz quando começa a receber uma orientação é o isolamento. Kardec estuda no Livro dos Médiuns um médium que psicografa um espírito que não é, e não aceita orientação. Isso também acontece. Mas e para o grosso da população, a maior parte da população? Sofre fascinação imensamente. A gente vê pessoas que a família inteira fala para ele, não faça esse negócio, não abra essa empresa, a pessoa abre, vai à falência e leva a família inteira. A pessoa, de repente, levanta pela manhã, olha no espelho e diz assim, eu estou lindo. Geralmente o homem, porque a mulher é a mesma, mas a partir de uma certa idade, não é? Já casado, com 4 filhos, não é? De repente, antigamente a gente falava 50 anos, mas agora 50 anos é menino, né? Mudou o parâmetro. Então, a pessoa mais assim, de repente fala assim, não, eu tenho que recuperar a minha vida, eu vou buscar a minha alma gêmea. Aí vai buscar a alma gêmea, deixa as outras gemendo dentro de casa. E o mais interessante, a gente tem visto isso muito no movimento espírita, principalmente se a alma gêmea tiver 17, 18 anos, assim, então é a coisa mais fácil de achar uma alma gêmea. Porque ele está numa ilusão. Foi-lhe criada essa ilusão e ele gostou, ele aceitou. Aí a responsabilidade. E destrói um programa reencarnatório, desarticula uma família a partir de um processo de ilusão. E os espíritos vão aproximar, porque os espíritos estão acotovelando. Então, são espíritos oportunistas. Muitas vezes não é um perseguidor de vida passada.
Ele é atraído pelo desejo da pessoa. Naquela frase que foi lembrada pelo nosso irmão agora há pouco, né, que nós sabemos de cor, a tradução de Guilherme Ribeiro, é interessante quando ele fala: reconhece o verdadeiro espírita pela sua... Me ajuda aí? Nós sabemos de cor. Qual é? Não, vocês não são tímidos assim. Pode falar alto. Todo mundo. Reconhece-se... Como é que é a frase? O verdadeiro espírita. Todo mundo. Então, daqui a pouco vocês vão dormir. Pela sua moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más tendências. Essa palavra domar sempre me chamou muito a atenção. Eu até fui no francês para ver se era domar. A palavra é domar mesmo. Toda vez que eu leio essa frase, eu me lembro de uma parábola dos Upanishads, que é um livro da teologia hindu, muito interessante, de um cocheiro que recebe uma pessoa, né, que entra ali na carruagem, e ele, empolgado na viagem, começa a bater 2 parelhas de animais, batendo e correndo, colocando em risco a carruagem, não é, o passageiro. E aí, de repente, a certa altura, ele ouve uma voz falando assim, baixinho: para. Mas ele não importa, ele continua chicoteando os animais, chicoteando e correndo. Daí a pouco ele ouve pela segunda vez, um pouco mais forte, aquela fala: para. Mas ele não para, ele continua chicoteando os animais e até aumentando a velocidade. De repente ele ouve um para mais alto, que lhe chama a atenção, e aí ele observou que aquele para veio lá de dentro, não é, da carruagem. E ele lembrou que quem estava sentado lá dentro era o dono da carruagem. Aí ele para. E a análise dessa parábola é muito interessante, porque os animais seriam os nossos sentidos. O cocheiro, o nosso ego. O passageiro, a alma. E, obviamente, a carruagem, o nosso corpo. Então, a gente precisa parar de chicotear os nossos sentidos, os nossos desejos, que é o que eles trabalham bastante. E a gente chicoteia os nossos desejos e entra num plano de invigilância. Invigilância não é só pensar o mal, é deixar de pensar o bem. Quando a gente se preocupa demais com os nossos problemas, nós estamos sendo invigilantes, porque nós estamos fazendo uma pausa para intuir a resposta. O Evangelho segundo o Espiritismo dá uma explicação fantástica nesse sentido, um exemplo, como que uma parábola também que Kardec coloca, e que nós lembramos, quando lá no capítulo da prece fala que a pessoa estava no deserto, e aí toma um caminho orientado por um espírito bom e encontra água, não é? Kardec analisa, se ele é uma pessoa que tem uma compreensão de espiritualidade, ele vai dizer, foi um anjo bom que me trouxe aqui, mais ou menos assim, com as minhas palavras. Se ele é uma pessoa que não tem, fala, não, foi a minha sorte. Então, Kardec está mostrando que a intuição está muito mais presente, só que a gente precisa prestar atenção. E nesse processo de controlar os nossos impulsos, os nossos desejos, parar, não deixar que o nosso ego tome conta pela vaidade, pelo orgulho, pela imposição de ideias, pela vontade de destaque, de prevalecer, por não guardar mágoa por muito tempo, porque é normal no nosso estágio evolutivo a gente ficar nervoso, se irritar, sentir mágoa. Mas, à medida que você se esforça, você reconhece o verdadeiro espírita, por quê? Porque aí nesse processo você está buscando a sua espiritualização. Está havendo uma conquista de um outro sentido, um amadurecimento de um outro sentido. Só para finalizar essa etapa do nosso estudo, que nós vamos para o intervalo, o pessoal da coordenação, acho que estou no horário, não? E aí a gente vai continuar esse tema, depois do almoço, vocês recomeçam comigo. Então, aqui nós temos algumas causas, né, das obsessões. Vingança, tem espírito que realmente é vingativo, e que manifesta na reunião mediúnica, falando de uma vingança. Mas até aqui a gente tem que analisar a coisa com cuidado. Ninguém vinga de um anjo. Ninguém vinga de alguém que lhe fez o bem.
Então o problema foi criado por aquele que é supostamente a vítima, que é o encarnado, porque o encarnado é sempre a vítima, o culpado é o desencarnado. Ele não pode se defender. Ele fala através da boca de um médium, então ele é sempre o culpado. A gente parte dessa premissa. Mas é um processo de vingança, houve uma relação bilateral. Por isso que a questão está radicada em vida passada, e a gente tem que tomar muito cuidado com o julgamento do espírito que chega acusando ou perseguindo. A outra questão é o desejo de fazer o mal. Existem espíritos que não gostam realmente do bem. São esses oportunistas que, quando a luz acende, surgem as mariposas, os seres das sombras. Por isso que médium precisa estudar muito. Mediunidade é uma luz que se acende, diz Leon Denis no Invisível. E toda vez que você acende uma luz à noite, o que acontece? Vêm os animais, os seres da noite. É a primeira informação que a gente tem sobre vampirismo. Ou seja, nesse processo, se o médium tem a sua percepção ampliada, mas ele não se respalda no conhecimento que lhe dê condições de ser um bom intérprete da intuição que recebe no dia a dia, ele acaba por se perturbar. Inveja. Inveja nossa, inveja dos espíritos do nosso esforço. Então, são os oportunistas que... Agora, eles vão te assediar. Vão aproveitar que você está chicoteando os seus sentidos. Por isso o ato de domar. Controle, autocontrole. Se você não tem autocontrole, se bebe demais, se usa as forças genéticas em desequilíbrio, se você tem todo um descuido de comportamento, você vai dar oportunidade dessas entidades invejosas e ciumentas. O ciúme, então, é um problema sério. Há um caso narrado por André Luiz, delicadíssimo. Eu acho muito difícil para se analisar e vivenciar, que é um tipo de obsessão de uma mulher que descobriu que o marido estava com outra mulher. Processo de traição dentro de casa. Ela conhecia e, obviamente, que a mente da esposa traída estava pensando naquela mulher permanentemente, o que é normal. Só que, quando ela pensava, ela foi plasmando a imagem daquela mulher. E nós temos que entender que, no mundo espiritual, quando a gente fala de fluido, não é como a gente pensa aqui. A gente pensa, é um ato de pensar que está no nosso cérebro, que passa. No mundo espiritual não é assim. O nosso pensamento, ele toma vida. O que quer dizer? Ele se corporifica com uma carga magnética de emoção. É uma imagem mental, mas ela tem vitalidade, porque eu estou irradiando ali a minha vitalidade, meu fluido vital está indo ali, e aquela figura mental que eu crio vai me obsidiar, por causa do campo magnético. Eu estabeleci uma sintonia. André Luiz fica preocupadíssimo com aquela senhora, e ele pergunta como é que ela poderia sair dessa faixa de obsessão, porque aí virou um ciclo, uma ideia fixa, né? Monoideísmo, ou seja, ela estava se permanecendo obsidiada por ela mesma, porque não era um mero pensamento, era uma imagem corporificada. André Luiz viu a imagem da mulher. E aí a resposta do mentor é impressionante. Daí eu achar muito grave e merecer bastante reflexão. Eu pergunto, o que essa senhora pode fazer para se livrar dessa imagem mental? E o mentor responde, perdão. Ela precisa perdoar o marido. Só assim ela vai quebrar esse ciclo vicioso. E poder, obviamente, reanalisar essa situação e até auxiliá-lo, que está num processo. Vê-lo noutra circunstância, não mais como marido se não tem essa condição, mas para que ela possa ajudá-lo na recuperação, vê-lo como um filho, como um ente querido. Isso é delicado, mas é a resposta em função dessa percepção mediúnica, não é? Ou tem espíritos que têm orgulho de um falso saber, os espíritos que querem enganar. A gente vê muitos médiuns
envolvidos com esses espíritos que respondem tudo, orientam tudo, é o tal do guiísmo, que é muito sério. Proveito da fraqueza moral do médium. É o desejo. É aquilo que eu gosto. Então eu não tenho vontade, é preciso ter vontade de ser missionário, eu tenho que ter vontade de trabalhar com os bons espíritos, eu vou me preparar para isso, eu tenho vontade de trabalhar no passe. Emmanuel fala isso, a gente tem que querer fazer as coisas de bem. Por isso nós começamos falando de voluntário, eu tenho que desejar fazer algo de bom. Aí eu quebro aquela faixa de sintonia de perseguição obsessiva. Tem espíritos que têm inimizade do espiritismo. Só por você ser trabalhador, já tem inimigo. Nós vivemos uma guerra constante. Mas não nos faltam as armas. Emmanuel diz, qual é o capacete que nos dá proteção? A esperança. Se você coloca a esperança na mente, você quebra essas ondas, essas irradiações, essas faixas mentais e modifica. Aí você se mantém em equilíbrio. Porque somos seres mediúnicos, somos almas ocupando um corpo físico. Melindre. Como é uma manifestação de vaidade, então, tem gente que você olha, não agrada, tem gente que você não olha, não agrada. Não tem meio termo. Nós precisamos controlar essa sensibilidade exagerada da gente. Aceitar mais as pessoas, ter menos melindre, não ficar ofendido. A palavra melindre está no livro dos médiuns, no capítulo das obsessões, como uma das causas das obsessões. Essa palavra é de Kardec. Você vê, naquela época ele já tinha percebido que melindre é porta aberta para obsessão. Aí a pessoa sai do centro, é tudo que o obsessor quer. Às vezes funda outro centro, que aliás é um fenômeno muito estranho no movimento espírita. Surge outro centro da briga de um, né? Aí vai o povo. Mas já é um processo de perturbação geral que aconteceu ali. E aí o médium se isola. A pessoa se isola. É aquela pessoa que você está dando um conselho e ela não quer. Falando das pessoas que estão sofrendo fascinação. Muitas pessoas vão para o suicídio em processo de fascinação. Não percebem. Porque estão ali numa hipnose constante, a ideia é repetitiva, a ideia repete e repete, aí adicionado por vários fatores. Por isso que a obsessão não tira a responsabilidade do obsidiado, dizer-se obsidiado, não tira a responsabilidade do enfermo, porque o obsessor usa os recursos que a pessoa oferece. Então existem vários fatores, mas ali naquele momento de fragilidade emocional, o obsessor aproxima. A depressão, que vai conduzir a um suicídio, assassinatos, crimes. Quantas pessoas no automatismo matam a outra e depois fala, nossa, eu não queria ter feito isso. Briga no trânsito. A violência, a pessoa explode violência, é um automatismo da intuição. Você recebeu a intuição, agrida, responda. É uma intuição. Pode não ser uma intuição, foi o que eu falei, a experiência do indivíduo é que vai mostrar. Mas como é que ele vai conseguir saber? Eu não tenho vontade de agredir, não é da minha natureza agredir as pessoas. Eu sou uma pessoa calma. E, de repente, vem um impulso agressivo. É muito provável, se você não tem uma percepção clara, que aquilo seja influência. Não estou dizendo que é 100%. Mas não importa. Não agrida. Perdoe. Eu quero ficar guardando a mágoa. Perdoe. Porque aí eu estou apurando o meu sentido mediúnico. Eu estou buscando uma vivência de espiritualidade e vou traduzir aquela intuição de outra forma. Eu não vou agir naquele nível de percepção de intuição automática, no automatismo. Vem e eu faço. Eu tenho que parar. Por que eu estou nervoso? Por que eu estou irritado? Eu devo agir racionalmente. A situação é grave, mas será que é assim? Deixa eu olhar de fora o problema. São exercícios mentais que vão nos dando condição de autoconhecimento, de autocontrole. Por que eu estou guardando tanto tempo essa raiva? Justifica? Então, a gente, na medida em que vai fazendo esse autocontrole, que é um autocontrole do sentido mediúnico, porque esses sentidos eles estão associados, a gente estuda também isso de forma didática, mas tudo está misturado. Não é? Como nós estamos ligados, vivemos em rede,
Ou seja, as nossas emoções também se comunicam. Nós vemos lá em nosso lar, uma pessoa em nosso lar lá, tem que tomar cuidado com o que pensa, porque lá vive em rede, as pessoas estão conectadas. Mas nós vivemos conectados como em nosso lar. Aquilo ali é um exemplo do que acontece aqui, só que a gente não percebe. E essa conexão de encarnado ou desencarnado é que gera uma série de perturbações. E que a gente precisa mudar isso, o espírita precisa mudar para perceber-se médium, e depois do intervalo eu vou falar outras coisas, outras dicas que podemos dar. Muito obrigado. Você ouviu primeira parte do seminário Vivência Mediúnica com Jacobson Santana, de Goiânia, ocorrido em 2 de abril de 2016 em Florianópolis, durante o Interregional Sudeste, organizado pela FEC. Segunda parte do seminário Vivência Mediúnica com Jacobson Santana, de Goiânia, ocorrido em 2 de abril de 2016 em Florianópolis, durante o Interregional Sudeste, organizado pela FEC. Eu terminei falando de quê, hein? Não me lembro, esqueci. Não, mediunidade aí também. Está parecendo até aqueles alunos meus de prova oral. E aí, direito processual, aí, ótima matéria. Qual? Ah, sim. Vamos ver onde é que eu estava aqui. Ah, muito bem. Nós estamos analisando a questão da vivência mediúnica. Ou seja, nós temos que sair daqui, seria a proposta, vendo-nos médiuns. Não para fenômeno ostensivo, mas médium na vida, com todas as consequências dessa expressão. Uma senhora me procurou, me encontrou comigo e me perguntou, dizendo assim: eu tenho 40 anos que frequento a reunião mediúnica. Agora eu tenho uma grande dúvida. Eu disse: qual é? Eu não sei se eu sou médium. Se a senhora não sabe? Tem gente que depois de 20 anos, 25 anos, pergunta: eu ainda não sei diferenciar os meus pensamentos, se são meus ou dos espíritos. E é algo que se deve superar rapidamente, de início. Então, sem essa busca de aperfeiçoamento interior, não é possível a sintonia. André Luiz faz uma relação direta entre o nosso comportamento e a sintonia. A pessoa está na reunião mediúnica e está pensando em outra coisa. Nós precisamos aprender a colocar corpo e mente no mesmo local. A gente está aqui pensando lá fora. E fora pensando na reunião mediúnica. É importante para manter a serenidade da mente, o equilíbrio, a percepção do espaço. Porque muitas vezes a mente viaja. A gente vê isso muito em médium, conversando sozinho, conversa. Daí a pouco ele se perde. Então, a gente precisa prestar atenção no pensamento e fazer uma crítica. Não, pera lá, onde é que eu estou? Para que, inclusive, a gente possa progredir na mediunidade e aprender a superar certas interferências. Sem querer fazer biografia, mas, aproveitando que estamos chegando do almoço, e sei que vocês comeram modicamente, para ter uma boa percepção dos estudos, quando eu comecei na reunião mediúnica, eu tinha 17 anos. E a gente recebe aquelas orientações básicas. Olha, você não pode comer, não é? Tem que ficar de jejum. A reunião era às 8 da tarde, eu começava o jejum às 16 horas. Jovem, você sabe como é que é? Aquela fome, né? Mas obedecia direitinho. Então, chegava 8 horas na reunião mediúnica e era impressionante. Naquele horário, a vizinha fritava um bife. Era uma vizinha de muro baixo. Então, mas era janela com janela. O perfume, eu via a cebola sendo jogada.
Olha, realmente era algo assim, ou incorporava ou não incorporava, ali não tinha jeito. Tinha que tomar uma decisão. Então, a gente foi aprendendo ao longo dos anos a abstrair de certas situações, não é? De barulhos, de ruídos, de conversa, para que você possa manter a mente sob equilíbrio. Senão, a gente se perde nesse emaranhado de pensamentos, de ondas mentais que corre o ambiente. Para isso, nós precisamos conhecer. Intuição se desenvolve pela prática, como toda mediunidade, mas tem que ser calcado no conhecimento. Não é o intérprete? Como é que eu vou saber interpretar se eu não sei a matéria? O espírito pode querer me inspirar para falar de determinado tema na área médica. Se eu não conhecer nada de medicina, ele vai estar do meu lado, projetando pensamento, eu não vou ser capaz de interpretar, porque eu não tenho um substrato que lhe dê condições para a comunicação. Então, muitos médiuns têm dificuldade dessa captação, porque a intuição é a base, inclusive, não só para as obsessões, como a gente comentava, mas é o primeiro momento para você entrar em transe, na incorporação, na psicografia. Não é? Eu estou usando a palavra incorporação, e no livro eu utilizei a palavra psicofonia. Algumas pessoas me pediram para falar um pouquinho rapidamente do livro. O livro foi uma pesquisa que nós fizemos em toda a coleção André Luiz, e anotamos tudo o que ele fala de psicofonia, só psicofonia, porque a mediunidade mais comum, a que mais se popularizou. Kardec estudou muito a psicografia. Lá, ele, inclusive, chama a mediunidade de médium falante, né? É a primeira definição. Lembram lá no livro dos médiuns? Médium falante. Toda vez que eu leio essa palavra, eu lembro do Chico. O Chico era de uma beleza. Ele dizia assim, as mulheres são melhores médiums do que os homens. Não entendi o riso. Então, mas é verdade, a sensibilidade, falei logo antes, né, pela manhã. Então, o que acontece? A palavra vem com esse conceito de incorporação. André Luiz usa a palavra incorporação, até o Missionários da Luz. Depois ele passa a usar psicofonia. Então, eu utilizo indistintamente psicofonia ou incorporação. Então, foi uma pesquisa. Todas as obras, André Luiz fala da incorporação, ou psicofonia. Nós juntamos tudo naquele volume e fizemos uma análise aí sustentado nas obras da codificação e nas obras complementares idôneas. Então, é um trabalho de pesquisa voltado realmente para quem quer aprofundar no conhecimento da psicofonia, mas como o mecanismo é o mesmo para a psicografia, a obra ela se destina exatamente a esse estudo. Então, o que acontece? A gente precisa conhecer, estudar. Fiz esse parâmetro exatamente porque a gente precisa se desdobrar, mas naquela visão ali de André Luiz nos domínios da mediunidade. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade da nossa emoção. Nós somos seres emocionais, por natureza. Somos muito conduzidos pela emoção. Então, nós somos extremamente afetados pela emoção. A gente ama demais, odeia demais, tem raiva. Há uma instabilidade. A nossa razão fica obnubilada pela nossa emoção, porque a gente guarda sentimentos longo tempo. Então, quando ele fala estudo bem conduzido, não é ler muito. É meditar mais sobre o que lê. É tentar conciliar. Olha, o que se lê com o que se faz. Os livros Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso e o Palavras de Vida Eterna, são as obras que Emmanuel interpreta trechos do Evangelho. Cada uma tem 180 capítulos. Se você lê um por dia, em 2 anos e meio você faz um curso de espiritualidade com Emmanuel. Mas leia e passe o dia meditando. Porque o estudo bem conduzido é aquele que causa no indivíduo aprendizagem. O que é o aprendizado? É você conseguir aliar o conhecimento à prática. Senão você sabe muito,
mas não teve aprendizado, porque diante de uma situação inesperada, você não está conseguindo aliar o que sabe à situação nova. É o que a gente avalia na academia. A prova da universidade, da escola, ela é incapaz de avaliar, porque ela pega conhecimento. O que se quer hoje saber é se o aluno ele é capaz de aprender algo e, diante de uma situação inesperada, ele faça uma ligação de conteúdos e resolva o problema. É isso que se espera de nós. Por isso que ali André Luiz fala de estudo bem conduzido que nos dê qualidade. Então é meditar, analisar, pegar dicionário, faz parte. Se nos propomos a recolher as mensagens das grandes almas, lembrando que nem todo livro psicografado é espírita. O livro espírita é aquele que tem consonância com as obras da codificação. Ele pode falar de espiritualismo, mas ele não é uma obra espírita, porque choca. A obra doutrinária era aquela caracterizada por uma unidade. Ela não tem conflito nela mesma. Se uma obra conflita, ela não traz aquela harmonia. Nós vemos médiuns que recebem uma obra e falam que essa obra inova o espiritismo. É uma obra. Kardec usou o princípio da universalidade do ensino dos espíritos, ou seja, aquilo que os espíritos compreendem na faixa que nós estamos, ou que podem nos informar, a partir de Jesus, a vida dele. Todos os espíritos têm uma opinião só, cada um fala de um jeitinho, mas é uma ideia única. Quando vem uma ideia divergente, você vê que ela não procede de uma fonte comum. E o estudo bem conduzido também, eu falei que ia contar o caso daquela senhora. A senhora realmente chegou para mim com uma confusão imensa, porque falta base, faltou meditar. Tem gente que gosta de estudar sozinho, não é bom. A gente precisa estudar em grupo, trocar ideia, ser pesquisador. Mas ela leu o Nosso Lar e falou assim, olha, eu não gostei desse livro. Eu até fui conversar com ela, falei, por que a senhora não gostou? Não, esse livro tem umas coisas... Olha, aquele Nosso Lar não é um bom local. A gente fica preso lá. Bom é o umbral. Eu quero ir para o umbral. Porque lá a gente tem liberdade. Você vê o André Luiz, aquela senhora, coitada, quando o André Luiz foi pedir para visitar a família, eles falaram, não pode. Lá tem ministro. Não é? Esse negócio de ministro, governador, você vê como é que esse negócio dá problema. Eu falei, não é nada disso. Lá no umbral é bom, porque a hora que a gente quer vir aqui na Terra, a gente vai. A hora que a gente quer voltar, a gente volta. Eu vou para o umbral, lá é muito melhor do que aqui. E a outra que leu E a Vida Continua. Ela falou assim, olha, agora eu já aprendi. Se eu estiver doente, internada, e de repente eu acordar num quarto branco, grande... e pedir para falar com a minha família, eles falarem assim, mais tarde, eu já sei, morri. É o estudo refletido que a gente precisa fazer para aliar aquilo à prática, para entender a nossa casa mental. Nós estamos na faixa da consciência para a subconsciência. Inclusive, há um estudo neuroanatômico desse capítulo do livro No Mundo Maior, capítulo 3, chamado Casa Mental, em que a medicina concluiu, esse livro que tem quase 50 anos, que realmente o nosso cérebro é trino. Existe uma parte basal que é a mais primitiva. André Luiz fala que nós estamos muito focados em nível subconsciente, em hábitos e em automatismo, que seria comandado pelos nossos nervos, não é? Ou seja, a gente não sente com equilíbrio, age num hábito muito primitivo de receber uma ação e ter uma reação igual e contrária no mesmo nível. A gente ama e quer ser amado, a gente não perdoa e quer ser perdoado quando essas ações são unilaterais, elas não são bilaterais. Eu não preciso da concordância do outro para ter perdão. Eu preciso perdoar. Isso é uma questão de equilíbrio interior. O esforço, o nível consciente é o que nós estamos agora, seria o desejável, em que o esforço e a vontade já determinam a mudança do ser. O mais primitivo, a gente é comandado pelos instintos. Na fase de consciência, que estaria situado em nível de córtex motor, e é ali que André Luiz diz que estão situadas as nossas
forças, os nossos esforços de vontade, que nós precisamos intensificar para nos ajudar a elevar o nosso padrão e chegar no nível superconsciente. Nós temos que superar o plano da consciência. Nós temos que entrar no plano da superconsciência, que é estudado também por Emmanuel no livro Roteiro, em que a gente já consegue perceber o plano espiritual. É a fase de superconsciência, é a vivência da condição de espírito, estar no mundo e não ser do mundo. O que é isso? É viver mediunicamente. É viver num estado de compreensão da dor, da luta, superar a reclamação sistemática da vida, aprender a agradecer mais o que se tem. É a fase da superconsciência que estaria ao nível, se nós pudéssemos fazer um contraponto, e André faz nesse livro, nos lobos frontais. Ou seja, é aquela região que se ilumina no momento da oração. Nós precisamos estender a nossa visão de mundo para entender que aqui é uma casa de passagem. E como casa de passagem, ela deve ser bem cuidada e preservada, mas nós superarmos os apegos. Há uma questão muito interessante que é estudada por André Luiz no livro do Missionários da Luz, Desenvolvimento Mediúnico, capítulo 3, que ele fala da recidiva obsessiva. Não tem essa palavra lá, é uma conclusão da análise que ele faz. O que é recidiva? É a situação da pessoa que tem obsessão, o espírito afasta e depois o espírito volta. Essa situação é possível? A pessoa que já passou por uma fase de atendimento no centro espírita, voltar ao estado anterior de obsessão? André Luiz diz que sim. Eles estão assistindo a reunião mediúnica e o André Luiz conversa com o Alexandre e pergunta se não seria o caso de afastar aqueles obsessores vampiros. Ele disse que isso já tinha sido tentado. Mas como é que você tira da casa de uma pessoa, você chega na casa de uma pessoa e diz para a visita da pessoa que vai embora? Que direito que você tem? A pessoa foi convidada, ela não está ali por acaso. Eu não tenho direito. Mas nós tentamos. E cita 2 casos. O espírito foi afastado de uma senhora, era o marido que estava na casa dela. Mas ela entrou num quadro de depressão tão profundo que ela atraiu pelo pensamento o marido de volta para dentro de casa e ele, desencarnado, começou a obsidiá-la. Ou seja, o afastamento do espírito causou nela uma diminuição das defesas, a depressão iria conduzi-la a uma doença. Nós sabemos da ligação das emoções com as doenças, a depressão, uma das causas, uma das consequências seria a diminuição da imunidade, dentre outras consequências. Ela precisou que o obsessor voltasse, o marido voltasse, para que ela melhorasse a condição. Para ela, o atendimento teria que ser outro, ela tinha que mudar o pensamento, entender o problema da desencarnação. Porque parece que faltou alguma coisa, e ela ficou em tristeza profunda. E o do rapaz? O espírito foi afastado, e André Luiz usa uma expressão, vocês podem ler lá depois, está escrito assim, ele sentiu-se menos homem. Eles estavam ligados à parte genésica do rapaz. Quando ele diz que aquele jovem, ao afastar o obsessor, ele sentiu-se menos homem, o que estava afetando ali o afastamento do espírito? A libido. Então, houve uma diminuição, porque o espírito estava estimulando os hormônios, não é? E quando ele sentiu aquela diminuição, ele notou que faltava algo. E aí ele sintoniza com aqueles ou com outros obsessores. É aquele tipo de pessoa que levanta de manhã, dá uma olhada assim, parece que está faltando alguma coisa. O que é? O obsessor. A pessoa está tão acostumada num estado de semi-obsessão, se nós pudéssemos dizer assim, nesse grau, que ela atrai de volta. Por isso é que a questão da desobsessão é a mudança de pensamento do encarnado. O foco não tem que ser o espírito, tem que ser o encarnado. Precisa mudar. Porque se não houver essa orientação, ou ela atrai de volta aquela mesma entidade,
Era outra. Porque a questão da diminuição hormonal, no caso do rapaz, o problema das funções sexuais, o que aconteceu? O André Luiz fala, ele começou a achar que estava sendo covarde, porque estava se sentindo menos homem. Ou seja, ele estava no hábito, e a habitualidade dele tinha criado no sistema límbico uma situação tal em que ele precisava do estímulo repetitivo para que pudesse manter um estado emocional, mesmo que acontecia na depressão. Então, a questão do conhecimento, que precisa ser nosso e repassado, é muito sério. Mas conhecimento de doutrina. E entender que nós temos que caminhar para a fase do superconsciente. E um grande auxílio é a meditação. Emmanuel trata do assunto meditação num capítulo chamado Na Meditação, no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele dá um roteiro, uma técnica. Algumas pessoas falaram comigo sobre essa questão de pensamento, de reconhecer pensamento. Uma delas é acalmar a mente, que se faz pela meditação. E ele coloca lá, essa palavra de Emmanuel, textuais: vem a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Afasta. Você pode estar até num ambiente assim, mas procura se isolar. E depois? Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Não adianta, você vai ficar 10 minutos ali. Um amigo meu falou assim: esse negócio de meditação não dá certo. Porque eu fecho o olho lá no quarto, assim, entram todos os meus credores, e eu tenho muitos. Não é essa a função. Você tem que ficar do lado de fora mesmo. Porque com essa pausa, você vai se harmonizar. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco dos teus pensamentos mais puros. Então faz uma prece, né? Mentaliza Jesus. O que vai acontecer nesse momento? Sua mente vai acerenar e a intuição será mais clara e você encontrará forças para continuar e encontrar até soluções para os problemas comuns. Porque a mente vai estar serena. Serenidade, meus irmãos, é medicamento. Isso de natureza física. Porque as nossas emoções descontroladas desarranjam os nossos sistemas orgânicos. O tempo não permite um aprofundamento. O cardiovascular, então, dos mais sensíveis, o imunológico. Os hormônios são muito afetados pelas nossas emoções. Essa oração, essa calma que você cria interior, porque o nosso equilíbrio tem que ser interior. Aí nós vamos conseguir agir com caridade. Quando eu falo caridade, eu preciso recordar a extraordinária pergunta de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, 886. Quem lembra a pergunta? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Olha o que Kardec estava perguntando. Foi uma pergunta, sim, ele não queria saber nem a opinião dos espíritos que estavam ali orientando, não. Qual o entendimento da palavra caridade? A resposta é excepcional. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Todas as vezes que se fala em caridade na doutrina, é a caridade relacional. É a caridade no relacionamento. Benevolência, indulgência e perdão. Por isso é que todas as nossas ações devem estar subordinadas à caridade. O que eu vou fazer está pautado na caridade, na benevolência, na indulgência. Na viagem que eu mencionei de Kardec em 1860 e... Qual é o ano? Esqueci. 1862. Muito bem. No discurso que ele faz em Lyon e Bordeaux, ele diz o seguinte, ele chega a um certo ponto que ele diz assim: fora da caridade não há espírita verdadeiro. Olha o que Kardec coloca para nós.
Fora da caridade não existe espírita verdadeiro. Textuais, é uma expressão, uma colocação. Kardec deve ter criado o maior problema, né? A doutrina estava começando, tinha 5 anos, e ele me sai com essa num dos discursos mais famosos. Ele já queria que as pessoas vissem a doutrina de forma diferente. Mas eu estou falando de quê? Benevolência, indulgência e perdão. Então, fora da indulgência, da benevolência e do perdão, não existe o espírita verdadeiro. Por isso é que ele coloca lá, naquele trecho que eu li, o esforço. A gente tem que se esforçar. Eu não vou conseguir sair benevolente da noite para o dia. Sair perdoando. Mas eu preciso fazer o quê? Me esforçar. Uma senhora conversou comigo uns 40 minutos, quando ela terminou, estávamos os dois chorando. Eu fiquei com tanta dó dela, do problema que ela tinha passado, e a certa altura eu me lembrei de perguntar quando é que aquilo tinha acontecido. E ela disse, há 40 anos. Eu falei, eu não acredito que eu estou chorando por um problema mas eu sofri tanto. A gente não desliga, porque fica focado, porque não perdoa, porque não esquece. Eu perdoo, mas não quero ver nunca mais. E adquirir sabedoria e disciplina. Esse trecho de Emmanuel é fantástico. Ele diz assim, admitido a construções de ordem superior, o médium, agora vocês estão entendendo que esse médium aí é todos nós. Que a gente pensa, não, é só para aquele pessoal que vai lá incorporar uma vez por semana no centro. Nada disso. É convidado ao discernimento e à disciplina. Disciplina não é algo exterior, é interior. Eu preciso aceitar a disciplina. Por isso, o célebre diálogo de Chico com Emmanuel, quando ele disse que queria, o jovem, trabalhar com os espíritos superiores na evangelização, e Emmanuel diz 3 coisas. Ele fala a primeira disciplina, segunda disciplina, terceira disciplina. Ele não estava falando de comportamento exterior, mas de emoção. É preciso ter um autocontrole. A disciplina tem que ser algo que se aceita, não é imposta. A disciplina liberta. Só estão nos presídios aqueles que feriram as leis. Quem feriu a lei são os indisciplinados. Onde é que está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Portanto, quando eu firo a lei de Deus, eu me prendo ou me liberto? Eu me prendo, eu não me liberto. Por isso é que a disciplina liberta. Ela não nos constrange. E aí eu vou saber vencer o tudo querer e o tudo fazer. A gente quer tudo. Quer atender a tudo. A gente não estabelece essa disciplina do tudo querer e tudo fazer. A gente quer tudo e quer fazer tudo. E quer ter equilíbrio. Aí é complicado. Não é? Um dia um presidente de centro, no encerramento de uma reunião, acho que ele estava meio nervoso, sei lá. Ele falou assim, olha, eu quero falar para vocês, médiuns, que vocês não são normais. Eu levei um susto, porque eu achei que a gente era normal. Mas depois eu fui entender o que ele está querendo dizer. Ele estava querendo falar disso aqui. A gente é normal. Mas temos uma visão transcendente. Eu converso muito com jovens sobre esse assunto. Os jovens têm que ir para as festas, para o cinema, têm que namorar. Mas muitos jovens, com muita sensibilidade, passam mal nesses locais. Então, alguns ficam angustiados, se afastam. O que fazer? Controle mental, desviar o pensamento. Claro que ele deve evitar os ambientes perigosos, aqueles locais de vibração mais densas. Ele pode estar em todo lugar, mas deve evitar o tudo querer e o tudo fazer, que leva a um processo de perturbação. Vencermos o personalismo, que aí sim é aquela situação em que a pessoa só tem um destaque, ela mesma. Enquanto um trabalhador da mediunidade empresta ouvido a histórias que lisonjeiam a esfera pessoal, fazendo disso condição para trabalhar, quer dizer que ainda adota o personalismo inferior e o fenômeno acima do trabalho a benefício do próximo. Ou seja, o personalismo ele é exatamente a minha vontade de imposição. Os médiuns que querem se impor criam um nicho de domínio
um micropoder, que é estudado inclusive por Michel Foucault, ou seja, eu passo a dominar uma pequena coletividade. Essa coletividade também gosta de ser dominada, porque é ótimo alguém falar para a gente o que fazer. E para encerrar, no nosso esforço, nós vamos chegar ao nível de perfeição. Capítulo do Evangelho, sede perfeitos. Porque a gente acha essa questão de transformação muito complexa, e é mesmo. Demanda uma luta interior. Mas todos nós estamos fadados a vencer. O destino é o progresso. E com isso nós vamos atingir a perfeição. E aí nós vamos lá encontrar no Evangelho. Em que consiste essa perfeição? Que é o que todos buscamos. Em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam e orarmos pelos que nos perseguem. É só isso. Você faça isso que você vai ser perfeito. A pessoa fica criando muito problema, achando que é difícil a perfeição. Não é. Não é difícil ser perfeito. Só precisa entrar em meditação profunda, isolado do mundo. Não. É só você fazer aquilo ali, ó. Aí a perfeição chega. Obrigado. Você ouviu parte final do seminário Vivência Mediúnica com Jacobson Santana, de Goiânia, ocorrido em 2 de abril de 2016 em Florianópolis, durante o Interregional Sudeste, organizado pela FEC.